Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Aqui estamos para mais uma breve meditação da palavra do Senhor. Se encontra lá em Isaías 49, a partir do verso 15, né? Não, a partir do verso 14, que diz assim: Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Verso 15: Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma da minha mão. Seus muros de ruína estão sempre em minha mente. Glória a Deus, aleluia. Eu estava meditando na palavra do Senhor esses dias, né? E esse versículo veio à minha mente com muita intensidade, né? Eu já tinha lido ele, né? Estou lendo o livro de Isaías. Eu já tinha até lido ele e algo que Deus ele passou a ministrar no meu coração, né? A gente vê que tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Muitas adversidades. A natureza está um pouco assim fora do normal, né, que a gente costuma ver, né? São muitas coisas ruins acontecendo, e algo que a gente vê muito as pessoas falando, ou até mesmo não chega a expressar com palavras verbais, mas acabam expressando em seus comportamentos, né, em suas publicações, né, em questão de palavras assim, se sentindo sozinha, né? Acabam acreditando que elas estão só e que até mesmo elas foram abandonadas pelo Senhor. Na verdade, aqui em Isaías a gente vê, né, que Isaías 49, a gente vê que o Senhor ele não esquece dos seus, né? Não esquece do seu povo, ele não esquece da sua criação. O que tem acontecido mesmo é o fato das pessoas elas virarem as costas para o Senhor, né? E como consequência da teimosia do coração endurecido, as pessoas elas acabam passando por situações difíceis, né? Porque a gente sabe que não existe vida longe de Deus, não existe a probabilidade de termos uma vida abundante e distante do Senhor. Podemos até passar um tempo aparentemente de bonança, ou até mesmo aparentemente de paz, mas é impossível ter vida longe do Senhor, né? Aqui a gente vê no verso 16 que o Senhor lhe diz assim: Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. A parte ao qual o Senhor ele diz que escreveu o nome de cada um em suas mãos refere-se à crucificação de Cristo, né? Jesus ele foi crucificado em nosso lugar, né? Uma morte de cruz ao qual ele não merecia. E isso remete que e não somente em suas mãos, mas em sua cabeça, em seus pés, em seu corpo está os nossos nomes, né? É impossível o Senhor esquecer da sua criação pelo simples fato que ele nos carrega, né? Marcado em seu corpo, ele carrega marcado em suas mãos, né? O mundo ele vai até usar
alguns exemplos, algumas situações para nos fazer acreditar que nós fomos esquecidos pelo Senhor. Mas a verdade é que a própria palavra do Senhor nos afirma que desde o ventre da nossa mãe nós somos cuidados pelo Senhor. Ontem mesmo no culto, da igreja que eu congrego, que é do Ministério de Nova Aliança, o pregador falou, né, fez a seguinte pergunta, né, quantas pessoas morreram, quantas milhões de pessoas morreram, quantas pessoas morriam por dia, né, e nós nos encontramos aqui. E isso não é porque Deus ele esqueceu daqueles que morreram, mas para que nós venhamos assim ter realmente na nossa mente, né, o cuidado e o zelo que o Senhor tem por sua criação, né, por seus filhos, por aqueles que ainda voltam o seu coração, né, para Ele, clama por misericórdia. Existe é como se fosse não vou dizer assim uma lei, mas é como se fosse uma maneira que Deus ele trabalha com cada um de nós. O Senhor ele não nos obriga a nada, né? Ele não quer que nós venhamos nos achegar a Ele por obrigação, nem porque nós somos assim impelidos por Ele de nos achegarmos a Ele, de fazer algo para Ele. O Senhor ele deseja que nós nos acheguemos a Ele por amor, né? E Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele não vai nos obrigar, nem tampouco nos querer oprimir para que nós venhamos nos achegar a Ele. Ele espera, né, que da nossa parte que nós venhamos reconhecer, né, o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo por cada um de nós. E Ele espera, né, que nós venhamos clamar a Ele para que Ele venha estender a sua mão. Um dos exemplos que existe na Bíblia referente a isso é o do próprio povo de Israel, né, que viam o cuidado de Deus, viam a sua proteção, o seu zelo, né, a mão forte sobre cada um do seu povo. E mesmo assim acontecia momentos em que o povo se distanciava de Deus, né? E quando eles inclinavam o seu coração para o Senhor, mediante a circunstância, Deus ele não chegava para o povo de Israel dizendo que não ia os ajudar, que não ia combater os seus inimigos. Pelo contrário, Deus ele sempre tinha misericórdia, né, quando viu o seu povo arrependido, de coração aquebrantado, se voltando para Ele. Justamente este exemplo nos faz acreditar, né, que Deus ele não nos olha como filhos ou criaturas que são menosprezadas por Ele, mas pelo contrário, Ele nos olha com amor de pai, né, de pai para com o filho. Ele compara o seu amor ao amor de uma mãe por seu filho. Para quem foi mãe, para quem já passou por essa experiência, sabe que é algo bem assim improvável de acontecer, de uma mãe esquecer de um filho que ainda a amamenta, né? Porque mesmo que ela esteja longe do seu filho, o seu corpo ele mostra, né? Ele traz indicações de que aquela criança está com fome, que aquela criança está precisando se alimentar naquele momento. E então, mesmo assim, mesmo que isso viesse a acontecer, né, Deus ele disse que ele jamais esqueceria de seus filhos, jamais ele esqueceria de nós, né, jamais ele nos esqueceria se nós, já que nós estamos assim estamos gravados na palma da sua mão, né? Deus ele não é um Deus esquecido. Deus não é um Deus que tem problema de memória. Ele muitas das vezes está aguardando, né, que nós venhamos nos colocar com posições de filho, na posição de um filho, na posição que reconhece, né, a paternidade celestial. Às vezes queremos comparar a paternidade de Deus
com a paternidade uma paternidade terrena. A paternidade essa que nos feriu, que nos abandonou, que nos deixou desamparado. Mas Deus, ele não age desse modo. Pelo contrário, Deus, ele é o único que não nos deixa só. Deus é o único que não nos abandona, independente dos nossos pecados, independente das nossas fraquezas. Ele conhece bem as nossas fraquezas, os nossos medos. Ele também conhece as nossas capacidades, né? Se estamos aqui agindo daquele modo porque de fato nós queremos pecar, ou porque estamos agindo daquele modo porque ainda não conseguimos vencer o pecado, né? Mas existe um Deus, né? Um Deus que cuida de cada um de nós. Não se sinta abandonado, não se sinta desprezado, não se sinta esquecido, porque existe um Deus nos céus que não te esquece, que não te abandona. Pelo contrário, Ele tem cuidado, Ele tem te sustentado, Ele tem colocado a sua mão sobre ti, tem te protegido, tem muitas das vezes até te dado livramentos que você não tem sequer o conhecimento de que isto está acontecendo. Que nós venhamos ter em nosso coração, em nossa mente, essa certeza, né, de que por mais que os nossos familiares nos abandonem, por mais que nós sejamos esquecidos pelo mundo, pelas pessoas que outrora até dizia que nos amava, o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele não nos deixa só. A ausência da sua manifestação, da manifestação do seu poder, não significa que nós estamos sozinhos, que fomos abandonados pelo Senhor. Existe um exemplo bem conhecido que é sobre o professor, né? O professor, ele fala bastante quando está ali aplicando o conteúdo, quando está ali ensinando a seus alunos, mas no dia da prova o professor, ele se mantém em silêncio. O Senhor está se mantendo em silêncio para muitas pessoas no dia de hoje, porque está aplicando a prova, né? Fazendo com que você venha colocar em prática tudo aquilo que Ele te ensinou, tudo aquilo que Ele te falou, tudo aquilo que Ele te instruiu, para que você venha sair dessa situação mais forte, mais capacitado, mais cheio da presença do Senhor, e com a sua fé lá em cima, né? Sua fé e sua esperança fortificada em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que Ele venha nos dar graça no dia de hoje, nos dando sabedoria e entendimento da sua parte, a confiança de que não estamos só. Ele não nos abandonou. Amém? Deus vos abençoe.